História real. Milionário estava à beira da morte. Até um menino de rua mudar tudo. São Paulo, uma cidade pulsante, cheia de vida, mas também sombra. Em um edifício luxuoso, cercado pelo silêncio, Alexandre Silva, um dos homens mais ricos do Brasil, esperava. Sentado em sua poltrona de couro, olhava a vista de sua janela, mas nada parecia brilhar. A morte o espreitava, aguardando com sua capa negra e seu sorriso cruel. Uma doença insidiosa havia consumido seu corpo e sua alma, deixado apenas a solidão e as memórias de sua vida get rich quick. Ele ferveu de ambição, mas onde estavam os amigos? Onde estavam os risos? Tudo o que restava eram os ecos de uma existência repleta de conquistas materiais e profundas ausências emocionais. Era uma manhã fatídica, o céu estava cinza e a chuva despencava como gotas de desilusão. Então, tudo mudou. Enquanto Alexandre afundava em lembranças, um garoto surgiu na calçada. Miguel. Um menino de rua, com olhos brilhantes e um sorriso travesso que desafiava o mundo. Ele não sabia que estava prestes a transformar a vida daquele homem solitário. O menino estava vendendo balas, mas em vez de se aborrecer com a rejeição de outros, ele dançava, como se a vida fosse uma grande festa. Quando seus olhares se cruzaram, houve uma centelha, como se o universo inteiro tivesse parado para observar. Ei, senhor, quer comprar uma bala? Ou um sonho? Disse Miguel, desafiador. Alexandre riu, um riso que há muito não saía. De seus lábios. Ali, em meio à solidão, algo em seu coração começou a mudar. Aos poucos, ele comprou mais do que apenas balas. Comprou o brilho nos olhos de Miguel. Comprou esperança. Conforme as visitas se tornaram frequentes, a amizade floresceu, mas segredos atravessavam a história de Alexandre. Ele não sabia que sua busca incansável por sucesso acabara em solidão e arrependimento. Miguel, com seu jeito sonhador e astuto, começou a puxar esse fio da meada, fazendo Alexandre confrontar as verdades que havia enterrado. Mas os fantasmas do passado estavam prestes a ressurgir. Enquanto Alexandre lutava para recuperar a saúde, uma sombra se aproximava. Tomás, um rival implacável e sedento pela fortuna de Alexandre. Ele tinha seus planos prontos e não hesitaria em arruinar tudo para satisfazer sua ganância. Naquela tarde densa, enquanto as nuvens pesadas cobravam o céu, Alexandre, mesmo assim, se sentiu mais leve ao lado de Miguel. Uma conexão estranha e antiga começou a se desenrolar entre eles. Arquivos antigos começaram a emaranhar. O que ele descobriu sobre as origens de Miguel deixou seus olhos arregalados. Seria ele, de alguma forma, parte de um passado que Alexandre pensou ter deixado para trás? Um dilema se formou em seu coração: salvar sua fortuna ou proteger Miguel? A escolha gravitaria em sua alma, como um peso que poderia levá-lo a uma queda profunda. Entre o desejo de sobrevivência e a necessidade de se redimir, Alexandre se viu em uma encruzilhada dolorosa. O que realmente significava perder tudo? A tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. O que ele faria? Até onde iria para proteger aquele que trouxe luz em seu mundo sombrio? A resposta ainda estava por vir. Ei,
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade. Você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! O peso da decisão pairava no ar. Alexandre olhou para Miguel e, por um instante, o mundo ao redor desapareceu. Mas então, algo inesperado rompeu o momento. Um grito cortou a atmosfera pesada. Era uma mulher, correndo desesperada pela calçada, os olhos arregalados de pavor. "Socorro! Alguém, por favor!" A voz dela ecoou, quebrando a conexão que estavam construindo. O coração de Alexandre disparou. E olhou para Miguel, que imediatamente se virou, os olhos brilhando de preocupação. "O que será que aconteceu?" disse Miguel, correndo em direção ao tumulto. Alexandre hesitou, mas a necessidade de ajudar superou seu medo. Ele o seguiu. Sentindo o impulso do garoto como a única âncora em sua vida caótica. Ao se aproximarem, a cena que encontraram era aterrorizante. Um grupo de pessoas cercava um homem caído no chão, com sangue escorrendo por seu rosto. A mulher que gritava estava ao lado dele, desesperada, tentando reanimá-lo. "Ele não respira!" O desespero dela reverberou na multidão, que compartilhava o horror da situação. Miguel se agachou ao lado do homem, a determinação brandindo em seus olhos. "Deixe-me ajudar." Ele colocou as mãos sobre o peito do homem, começando a executar uma manobra de ressuscitação. Alexandre assistia, paralisado, enquanto o garoto lutava contra o tempo. Os instintos de sobrevivência eram palpáveis, como uma corrente elétrica entre os dois, mas então uma reviravolta aterradora. Um homem surgiu entre a multidão. Sua presença imponente impôs um silêncio. Era Tomás, o rival de Alexandre. Ele avançou, um sorriso sarcástico cortando seu rosto. "Olhem, o verdadeiro circo. Um menino de rua tentando ser herói." A zombaria transbordava, e uma onda de murmúrios tomou conta da multidão. "Saia daqui, Tomás!" gritou Alexandre, a raiva tomando conta dele. Mas antes que pudesse se aproximar, Tomás levantou um celular. A tela brilhando com uma imagem que congelou o sangue de Alexandre nas veias. "Olhe nisso!" ele exclamou, apontando para o vídeo que já circulava nas redes sociais, onde o homem caído era identificado como um dos principais aliados de Alexandre. O homem que você tanto precisa para se salvar. O peso. Mundo desabou sobre Alexandre. Ele percebeu que o homem em crise não era apenas um desconhecido. Ele era parte do seu mundo, alguém que poderia ter a chave para a recuperação de sua fortuna. Uma onda de desespero e culpa percorreu seu corpo. Ele olhou para Miguel, que agora hesitava, dúvida estampada no rosto. "Alexandre, o que fazemos?" Eu não sei", ele respondeu, a voz trêmula. A conexão que havia construído com Miguel agora parecia frágil, ameaçada por revelações que ele nunca esperou. Tomás riu,
satisfeito. Sim, você sempre faz as escolhas erradas, Alexandre. E agora vai perder tudo de novo, por causa desse garoto? Foi no calor daquele momento que algo no olhar de Miguel mudou. A confiança que, antes brilhava, agora se misturava com uma sombra de entendimento. Alexandre, ele disse em um murmurinho: quem você realmente é? O que você está fazendo comigo? As palavras cortaram Alexandre como uma faca. Ele percebeu que a verdadeira batalha não era apenas externa, mas dentro de si mesmo. O silêncio que seguiu foi pesado, como se o tempo tivesse congelado, deixando todos aguardando a resposta que nem mesmo ele sabia dar. As nuvens escureceram mais, e a tempestade parecia que estava prestes a eclodir. O que viria a seguir? Alexandre sentiu que em breve tudo o que acreditava saber seria colocado à prova. A história que ele pensou estar escrevendo estava prestes a mudar de forma radical. E no centro disso tudo havia Miguel, o menino que poderia ser mais do que parecia, mas que também poderia ser a sua ruína. E com isso, o futuro ficou incerto. O que realmente significava a amizade? Até onde Alexandre estava disposto a ir para se salvar? O próximo passo poderia ser seu final, ou um novo começo. A tensão pairava no ar. Alexandre olhou para Miguel, e por um instante, o mundo ao redor desapareceu. Mas então, algo inesperado rompeu o momento. Um grito cortou a atmosfera pesada. Era uma mulher correndo desesperada pela calçada, os olhos arregalados de pavor. Socorro! Alguém, por favor! A voz dela ecoou, quebrando a conexão que estavam construindo. O coração de Alexandre disparou. Ele olhou para Miguel, que imediatamente se virou, os olhos brilhando de preocupação. O que será que aconteceu? Disse Miguel, correndo em direção ao tumulto. Alexandre hesitou, mas a necessidade de ajudar superou seu medo. Ele o seguiu, sentindo o impulso do garoto como a única âncora em sua vida caótica. Ao se aproximarem, a cena que encontraram era aterrorizante. Um grupo de pessoas cercava um homem caído no chão, com sangue escorrendo por seu rosto. A mulher que gritava estava ao lado dele, desesperada, tentando reanimá-lo. Ele não respira. O desespero dela reverberou na multidão, que compartilhava o horror da situação. Miguel se agachou ao lado do homem, a determinação brandindo em seus olhos. Deixe-me ajudar. Ele colocou as mãos sobre o peito do homem, começando a executar uma manobra de ressuscitação. Alexandre assistia paralisado, enquanto o garoto lutava contra o tempo. Os instintos de sobrevivência eram palpáveis, como uma corrente elétrica entre os dois. Mas então, uma reviravolta aterradora. Um homem surgiu entre a multidão. Sua presença imponente impôs um silêncio. Era Tomás, o rival de Alexandre. Ele avançou, um sorriso sarcástico cortando seu rosto. Olhem, o verdadeiro circo! Um menino de rua tentando ser herói. A zombaria transbordava, e uma onda de murmúrios tomou conta da multidão. Saia daqui, Tomás! Gritou Alexandre, a raiva tomando conta dele. Mas antes que pudesse se aproximar, Tomás levantou um celular,
a tela brilhando com uma imagem que congelou o sangue de Alexandre nas veias. "Olhem isso!" ele exclamou, apontando para o E. Vídeo que já circulava nas redes sociais, onde o homem caído era identificado como um dos principais aliados de Alexandre. O homem que você tanto precisa para se salvar. O peso do mundo desabou sobre Alexandre. Ele percebeu que o homem em crise não era apenas um desconhecido. Ele era parte do seu mundo, alguém que poderia ter a chave para a recuperação de sua fortuna. Uma onda de desespero e culpa percorreu seu corpo. Ele olhou para Miguel, que agora hesitava. Dúvida estampada no rosto. "Alexandre, o que fazemos?" Eu não sei", ele respondeu, a voz trêmula. A conexão que havia construído com Miguel agora parecia frágil, ameaçada por revelações que ele nunca esperou. Tomás riu, satisfeito. "Sim, você sempre faz as escolhas erradas, Alexandre. E agora vai perder tudo de novo por causa desse garoto." Foi no calor daquele momento que algo no olhar de Miguel mudou. A confiança que antes brilhava agora se misturava com uma sombra de entendimento. "Alexandre", ele disse em um murmurinho, "quem você realmente é? O que você está fazendo comigo?" As palavras cortaram Alexandre como uma faca. O silêncio que seguiu foi pesado, como se o tempo tivesse congelado. Mas, antes que ele pudesse responder, a multidão de repente se apartou. Uma mulher, pálida e ofegante, apareceu no meio da agitação. "Desculpem, mas eu preciso falar com ele", gritou, apontando para Miguel. Miguel virou-se, confuso, e Alexandre sentiu um frio na barriga. A mulher se aproximou, seu olhar fixo no garoto. Você é o meu filho." O tempo pareceu parar. As palavras dela ecoaram na mente de Alexandre como um trovão. Miguel balançou a cabeça, em choque. "Não, você está errada." "Não estou", disse a mulher, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu te procurei por tanto tempo. Você é tudo que me resta." Um nó se formou no estômago de Alexandre. O que estava acontecendo? A princípio, ele sentiu raiva, confusão. Mas a expressão de Miguel, entre medo e esperança, o deixou estático. Era verdade? O garoto, que havia trazido tanta luz à sua vida, agora poderia ser o filho perdido de alguém? Alexandre estava em um labirinto de emoções. O olhar de Tomás era gélido. Um sorriso maléfico se desenhando em seu rosto. "Olhem para isso. Um grande drama à vista. Você nunca imaginou que seu pequeno amigo tinha uma história tão interessante, não é, Alexandre?" As palavras de Tomás cortaram o ar como uma faca. Alexandre estava atordoado. Um vai-vem de sentimentos o enchia. O que essa revelação significava para Miguel? Para ele mesmo? E mais importante, quem era realmente Miguel? O futuro que parecia tão promissor agora se dissolvia em incerteza e dor. E o que isso significava para a conexão que haviam construído? As sombras do passado se erguiam, prontas para engoli-los. A tempestade dentro de Alexandre e fora deles parecia prestes a eclodir. O que viria a seguir? Ele precisava decidir. A mulher olhava para Miguel com uma mistura de desespero e esperança. As palavras dela reverberaram na mente de todos como um eco ensurdecedor. "Você é o meu filho." O coração de Alexandre soou como um tambor. A adrenalina disparou. Miguel balançou a cabeça, os olhos arregalados de incredulidade. Isso não pode ser verdade. A multidão, que antes estava em choque, agora murmurejava inquieta.
Ela está louca, alguém sussurrou. Não pode ser. Outros comentários se espalharam como fogo em palha seca. As vozes içavam os ânimos, carregando o peso de emoções contraditórias. Miguel recuou, a expressão entre raiva e medo. Por que você diz isso? Eu não te conheço e nem quero. A respiração dele era rápida, quase ofegante. Alexandre, por outro lado, estava paralisado. O que isso significava? O que estava acontecendo com seu mundo? Tomás, sorrindo como um predador, aproveitou a oportunidade. Olhem para isso! O grande Alexandre Silva, envolto em escândalos. Ele ergueu o celular como se estivesse filmando um show. Isso vai ser olho nas redes sociais. O homem da gravação caído no chão, a mulher clamando, agora Miguel e uma possível revelação sobre seu passado. A mulher não desistia. Miguel, escute, eu lutei para te encontrar. Fui forçada a te deixar. Eu nunca quis isso. Cada palavra dela era uma facada no emocional de Miguel. Você me abandonou, ele gritou, lágrimas nos olhos. O calor do momento se intensificou. Alexandre sentiu o nó em sua garganta. A raiva pululava dentro dele. Afinal, quem era essa mulher? O que ela queria? Ele não queria que Miguel fosse arrastado para essa bagunça. Era tudo tão confuso. Mas em meio ao caos, algo mudou. Um grito cortou o ar, vindo do céu. Todos olharam para cima. Um drone sobrevoava o local, com uma luz forte piscando. O que é aquilo? A multidão se dispersou, o pânico tomando conta. Pessoas começaram a correr, empurrando umas às outras. Alexandre lutou para manter a calma, mas Miguel olhava para o drone, apavorado, como se estivesse esperando algo. E então, uma voz explodiu dos alto-falantes do aparelho. Atenção! Isso não é um acidente. Você está sendo observado. A frase ecoou na calçada, fazendo com que todas as conversas cessassem. Os olhares se fixaram em Miguel, e a reação dele foi instantânea. O que está acontecendo? Sua voz era uma mistura de medo e confusão, entre os sussurros aflitos da multidão. Este menino, a voz do drone continuava, não é quem vocês pensam. Uma onda de murmúrios varreu o lugar, fazendo com que a tensão subisse. O que mais poderia acontecer? Ele possui um segredo que, se revelado, mudará tudo o que vocês acreditam. Miguel olhou para Alexandre. Os olhos dele refletindo uma mistura de ansiedade e determinação. Alexandre, o que isso significa? A sala, que estava quente com a conversa, agora se tornara um ambiente gelado e carregado. Alexandre estava com o peito apertado, a cabeça zunindo. Eu não sei. Ele mal conseguiu responder, o olhar fixo no garoto que trouxe um raio de luz para sua vida. E, ao mesmo tempo, Miguel parecia preso em um labirinto sem saída. Nem mesmo a mulher, que dizia ser sua mãe, nem Tomás, que parecia se divertir com tudo isso, poderiam prever a reviravolta que estava prestes a acontecer. O drone girou rapidamente, tentando capturar a atenção de todos, e então uma projeção começou a correr ao redor. Imagens de Miguel. Imagens dele em lugares que ninguém poderia imaginar. Momentos de uma vida que deveria ter sido apagada, mas que antes não tinha feito sentido. Alexandre ficou paralisado,
aterrorizado com a possibilidade. Quem é você, Miguel? Ele perguntou, quase sem voz. Como? Se estivesse confrontando os próprios demônios. E o garoto, com as lágrimas escorrendo pelo rosto, começava a perceber que talvez ele mesmo sussurrasse a verdade que ninguém estava preparado para ouvir. O que veio a seguir? A luta pelo que ele acreditava que era verdadeiro agora parecia estar em perigo. O mistério girava como uma dança entre eles. A grande revelação ainda escondida nas sombras. A pergunta pairava no ar. Até onde Alexandre estava disposto a ir para descobrir a verdade? E o que Miguel faria agora, diante de tantas revelações, segredos e possivelmente traições? As respostas estavam mais próximas do que nunca, mas também mais distantes. As palavras da mulher ecoaram como uma explosão. Miguel estava paralisado, o olhar fixo nela, buscando alguma verdade em meio ao turbilhão de emoções. Você não pode ser minha mãe, ele gritou, a voz trêmula. A multidão parou, todos os olhos voltados para eles, como se a cena fosse um filme em câmera lenta. Eu sou, ela insistiu, a voz quase um sussurro entre a tensão. Por favor, confie em mim. O desespero em seu olhar fez meu coração apertar. Era impossível estar tão perdido em meio a tantas verdades misturadas. Miguel balançou a cabeça, a confusão e a raiva se misturando em seu rosto. Tomás saboreava o caos. Isso é ouro! Ele riu, erguendo o celular como se estivesse filmando a cena mais dramática da sua vida. As redes sociais vão adorar isso. Ele se aproximou, suas palavras afiadas cortando o ar em volta. Foi então que tudo se tornou mais surreal. A mulher correu na direção de Miguel, mas parou abruptamente ao ouvir um forte zumbido. O drone estava lá, pairando sobre eles, como um predador sobre sua presa. Uma nova voz surgiu dos alto-falantes, cortando o silêncio com uma gravidade que deixou os presentes em choque. Miguel, você precisa saber a verdade agora. As palavras soaram como uma maldição. O que você quer dizer com isso? Perguntei, meu coração disparando. E foi nesse instante que o chão pareceu se abrir sob nossos pés. O drone desceu, iluminando Miguel com um feixe de luz forte e pálido. Você não é apenas quem você pensa que é. A voz continuou, ecoando na calçada. Você tem um destino maior, um passado que foi cuidadosamente escondido de você. Miguel, você é um herdeiro do Império Silva. O ar ficou gelado. Meu coração parou. O quê? Eu murmurei, sentindo como se o mundo estivesse girando à minha volta. Miguel ficou paralisado. Sua expressão uma mistura de incredulidade e fúria. Isso não é verdade! Eu sou só um menino de rua! Não pode ser! Tomás riu, um riso cortante e maligno. Olhem para isso! O garoto que todos desprezaram agora é um Silva. Ele estava se divertindo como nunca. O que estava acontecendo? Todos os olhares se voltaram para Miguel e a confusão se espalhou na multidão como um vírus. Mas como? Miguel sussurrou. A luta entre a raiva e a curiosidade em seu olhar. A mulher estava prestes a falar novamente. Mas a pressão do drone fez com que cada som fosse coberto por um silêncio ensurdecedor. Você não tem ideia do que está dizendo, eu disse,
a raiva subindo em meu peito. Afinal, o que era isso? Uma história fantasiosa? Por que, de repente, tudo estava se despedaçando? Sim, Miguel, a mulher finalmente respondeu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Seu pai, você não sabe, mas ele era alguém poderoso. E as verdades que você precisa saber estão ligadas a algo muito maior do que imagina. Eu o deixei para protegê-lo. Protegê-lo de quê? Miguel gritou. Ele estava perdido. Eu também. O que ela estava escondendo? O sentimento de urgência tomou conta de mim, e eu sabia que poderia perder o garoto para sempre se não conseguisse encontrá-lo. Nesse momento, o drone girou rapidamente e a voz aumentou novamente. A verdade não pode ser escondida. Miguel, você precisa tomar uma decisão. Escolha quem você realmente é. As palavras ecoaram conhecidas e um frio percorreu minha espinha. A multidão estava em um frenesi, murmúrio subindo como uma onda. E ao olhar para Miguel, vi um menino dividido entre o passado que ele nunca conheceu e o futuro que poderia ser devastador. A conexão entre nós estava à beira do colapso. Nesse exato instante, uma nova reviravolta se deu. O drone começou a emitir sinais de alarme e a luz mudou de cor, girando furiosamente. O pânico se instalou e antes que pudéssemos processar plenamente, ele disparou um projétil baixo, fazendo a multidão gritar e se dispersar. Os fragmentos de um futuro que todos achavam ter certeza, agora estavam em risco. O que isso significava para Miguel? E sua verdadeira identidade? Ele estava prestes a descobrir algo devastador, e era apenas o começo. Ninguém sabia que a história estava prestes a se desdobrar em algo muito mais sombrio. E com isso, a dúvida pairava no ar. Quem realmente era Miguel? E a que custo essa verdade viria à tona? O drone girava, seu zumbido preenchendo o ar tenso. A multidão recuava, mas todos os olhares estavam fixos em Miguel. Quando a voz misteriosa prometeu que ele tinha um passado maior do que poderia imaginar, uma onda de pânico varreu o rosto do garoto. Miguel, você não pode só ignorar. Você é um Silva. A voz do drone repetia. Silva? Miguel murmurou, como se as palavras fossem um golpe. As expressões ao redor dele eram de incredulidade. Olhos arregalados. Algumas pessoas cobriam a boca em choque. Tomás estava um passo à frente, um sorriso maligno expandindo-se em seu rosto. Isso realmente é ouro! Olhem todos, o menino de rua, que é um herdeiro! Sua voz ecoava entre a multidão. A mulher que alegava ser sua mãe se aproximou de Miguel. Por favor, escute. É verdade. Seu pai, ele era um homem poderoso, um dos maiores do Brasil. Com as mãos trêmulas, ela segurou o rosto do menino, tentando transmitir emoção e sinceridade. Mas as palavras dela soavam vazias para Miguel. Eu não sou um Silva. Ele gritava agora, o desespero transbordando. O drone pulsava, suas luzes piscando como estrelas perdidas. Era demais. Em um instante, Miguel sentiu seu mundo desmoronar. Eu sou só um garoto que vende balas. E nesse momento, tudo mudou. O drone emitiu um sinal de alarme. E o barulho de um motor reverberou nos céus. Todos olharam para cima. Algo muito maior estava se aproximando.
De repente, uma aeronave enorme apareceu, cortando as nuvens. A queda do que pareciam ser pacotes começou a acontecer. Um por um, eles começaram a se despencar em direção à multidão. "Todos se afastem!" gritou alguém. Mas era tarde demais. Os pacotes atingiam o solo, estourando em nuvens de fumaça e confete. O pânico tomou conta, e as pessoas começaram a correr para todos os lados. Miguel se viu cercado. Sua mente corria em círculos. A mulher, o drone, Tomás rindo. Ele estava preso em um pesadelo. Tentou se afastar, mas a pressão do medo era palpável, como uma mão pesada sobre seu peito. E no meio daquela confusão, a fumaça começou a se dissipar, e com ela, uma série de imagens na projeção do drone. O homem caído é seu pai, Miguel. Ele não estava apenas em seu passado. Ele estava escondido tem anos. O mundo parou. A revelação caiu como uma bomba. A realidade se torcia, revelando faces e sombras que Miguel nem sabia que existiam. Meu pai? A voz de Miguel era quase um sussurro, ainda duvidando. Mas algo em seu olhar mudara. Ele olhou para Alexandre, buscando ajuda, buscando uma âncora em meio a tudo isso. Alexandre estava paralisado, em choque. "Como isso é possível?" ele perguntou, a confusão misturando-se com a tensão crescente. Como ele poderia ter estado tão perto de um mistério tão profundo? Nas profundezas de seu pensamento, uma ideia aterrorizante começou a brotar. E aí veio o choque final. A mulher que disse ser a mãe de Miguel olhou diretamente para Tomás. "Você sabia o tempo todo." A acusação era como um raio. Os olhos de Tomás brilharam e uma risada esganiçada ecoou. "O que posso dizer? O segredo sempre virá à tona." Então uma explosão de luz. As pessoas gritaram e Miguel sentiu como se toda sua vida tivesse mudado em mérices de segundos. Ele não era apenas um garoto de rua. Seu passado estava ligado ao império, a uma traição que o envolvia de maneiras que ele nunca poderia imaginar. A multidão estava em pânico, mas a verdade estava se tornando uma tempestade à sua volta. E no meio da confusão, algo mais se revelou. Miguel, em um momento de clareza, percebeu que se tornara o foco, não só do conflito entre Alexandre e Tomás, mas de algo muito maior, algo que estava disposto a fazer de sua vida um tabuleiro de xadrez. "Eu não sei quem sou", pensou, enquanto o peso de tudo isso caía sobre seus ombros. De repente, tudo o que pensava que sabia sobre ele mesmo, sua vida, sua família, estava profundamente abalado. O futuro, que parecia tão claro antes, agora estava coberto de incertezas. Miguel estava no meio de um jogo perigoso, uma dança entre o passado e o presente. O que significava ser um Silva? E, mais importante, até onde ele iria para descobrir a verdade? Miguel estava paralisado, sua mente girando a 1000 por hora. A revelação de que ele era um Silva disparava suas emoções, um verdadeiro turbilhão. Mas antes que pudesse processar tudo, uma nova explosão de caos se desenrolou. Um grito cortou o ar, vindo da multidão. A mulher que dizia ser sua mãe caiu de joelhos. "Ele não pode saber!" Ela gritou para alguém na distância. As palavras dela tinham
peso que fez Miguel estremecer. O que ela sabia que ele não sabia? Um sentimento de urgência tomou conta dele. Tomás, com um sorriso maligno, se aproximou ainda mais. Olhem só, a mãe dele se entregando. É um verdadeiro espetáculo. Ele levava a situação ao seu clímax. O drone, ainda pairando, um sussurro. Você achou que poderia escapar de tudo? É só o começo, Miguel. A risada dele ecoou, se fundindo com os gritos e murmúrios da multidão. A tensão era palpável, cortante. Miguel sentiu como se estivesse à beira de um abismo. E então, a mulher olhou diretamente para Miguel, lágrimas escorrendo em seu rosto. Meu filho, você está em perigo. Eles virão atrás de você. Como uma flecha, seu olhar se tornou uma demanda. Você precisa entender, não pode confiar em ninguém. Miguel se virou para Alexandre, buscando uma âncora. Alexandre, o que ela está dizendo? A dúvida no olhar dele cortou o ar como uma faca. O choque no rosto de Alexandre o traía. Ele estava tão confuso quanto Miguel. Mas antes que qualquer um pudesse responder, algo ainda mais inesperado aconteceu. Uma luz intensa incluiu a multidão. O drone começou a girar descontroladamente. De repente, ele desceu, emitindo um som estrondoso. A verdade já não pode ser mais contida. A voz ecoou novamente. O drone estava prestes a liberar uma nova mensagem. A multidão estava em desespero, pessoas gritando e tentando se esconder. Corre, Miguel! Alexandre gritou. Mas a voz do drone era tudo o que ressoava em sua mente. O que mais poderia sair dali? A pressão aumentava. Ele podia sentir as mãos trêmulas da mulher ao lado dele. O desespero estava transbordando. E então, tudo deu uma volta. O drone soltou uma cápsula que se esfumaçou, liberando um gás colorido que invadiu o ar. Miguel começou a tossir, a visão embaçada. O que é isso? Ele gritou. As pessoas ao seu redor se aglomeravam, tentando escapar da névoa que começava a se espalhar. A sua visão voltou, se clareando como uma cena de um filme em câmera lenta. De repente, a fumaça começou a se dissipar e as imagens começaram a surgir. No centro da projeção, uma figura familiar apareceu. Era ele, Miguel, mas como uma versão mais velha. Ele estava em uma mansão luxuosa, cercado por pessoas que pareciam conhecê-lo intimamente. Miguel sentiu um frio na barriga. O que isso significava? A voz do drone ecoou novamente, carregada de uma intensidade implacável. Miguel, você não é só um Silva. Você é o verdadeiro herdeiro de um legado ancestral. E muitos estão dispostos a tudo para te encontrar. Um calafrio percorreu a espinha de Miguel. O que ele estava ouvindo? Ele não conseguia compreender. Mas, no entanto, Tomás parecia estar se divertindo ao máximo com aquela situação. Agora a coisa ficou realmente interessante. Você não pode acreditar nisso! Miguel gritou, a raiva começando a surgir. Antes que pudesse processar tudo, um grupo de homens altos e bem vestidos apareceu na borda da multidão. Como sombras ameaçadoras, eles avançaram, olhando diretamente para Miguel. A mulher gritou, não, eles vieram para te levar!
Miguel sentiu como se seus pés estivessem presos ao chão. Uma sensação de poder e, ao mesmo tempo, de impotência invadiu sua mente. Ele estava sendo cercado. Ele não apenas tinha um passado. Agora, parecia que sua vida estava em jogo. No meio dessa confusão, uma voz ressoou em seu interior, mais forte que qualquer outra. Você é maior do que isso, Miguel. Se não enfrentar sua verdade, não poderá se salvar. A multidão se dispersou, mas Alexandre ficou. A conexão entre eles permanecia, a centelha de esperança se iluminando apesar de todas as sombras. Uma pergunta ecoava em sua mente. Quem ele realmente era e o que isso significava para seu futuro? O que estava realmente em jogo? As respostas estavam mais próximas do que nunca, mas a cada segundo que passava, Miguel se descia mais fundo na escuridão, sem saber como sair. Miguel estava paralisado, sua mente girando a 1000 por hora. A revelação de que ele era um Silva disparava suas emoções, um verdadeiro turbilhão. Mas antes que pudesse processar tudo, uma nova explosão de caos se desenrolou. Um grito cortou o ar, vindo da multidão. A mulher que dizia ser sua mãe caiu de joelhos. Ele não pode saber! Ela gritou para alguém na distância. As palavras dela tinham um peso que fez Miguel estremecer. O que ela sabia que ele não sabia? Um sentimento de urgência tomou conta dele. Tomás, com um sorriso maligno, se aproximou ainda mais. Olhem só, a mãe dele se entregando. É um verdadeiro espetáculo. Ele levava a situação ao seu clímax. O drone, ainda pairando, disparou imagens. Miguel em lugares que ele nunca tinha estado, revelando segredos através de flashes que iluminavam o céu cinzento. Minhas informações foram bem pagas, Tomás disse, quase em um sussurro. Você achou que poderia escapar de tudo? É só o começo, Miguel. A risada dele ecoou, se fundindo com os gritos e murmúrios da multidão. A tensão era palpável, cortante. Miguel sentiu como se estivesse à beira de um abismo. E então a mulher olhou diretamente para Miguel, lágrimas escorrendo em seu rosto. Meu filho, você está em perigo. Eles virão atrás de você. O desespero nos olhos dela era uma calma ladeira. Miguel estava sufocado por tantas emoções opostas. Ele se virou para Alexandre, buscando abrigo. Alexandre, o que ela está dizendo? A dúvida, no olhar dele, cortou o ar como uma faca. O choque no rosto de Alexandre o traía. Ele estava tão confuso quanto Miguel. Mas antes que qualquer um pudesse responder, algo ainda mais inesperado aconteceu. A luz do drone piscou e uma explosão de energia se espalhou. O aparelho começou a falhar, emitindo um zumbido incessante. O céu se virou um raio de luz, e em meio ao caos, os homens elegantes que se aproximavam para pegá-lo começaram a recuar. Miguel não entendia. O que estava acontecendo? Então, em um instante de paralisia, o drone disparou uma imagem. Não era Miguel na mansão, mas uma foto de seu pai, alguém que ele nunca vira antes. O impacto foi como um soco no estômago. Ele parecia tão familiar e tão distante ao mesmo tempo. O estrondo do drone, explodindo em fragmentos, ecoou pelo ar. Mas a imagem ficou impressionada na mente de Miguel. Esperem!
Miguel gritou. Quem era meu pai? Sussurros explodiram na multidão. Aos poucos, algo na expressão da mulher, a mãe de Miguel, começou a se mudar. Ela olhou com terror para o céu, como se estivesse esperando por algo. Não, não agora, ela sussurrou, o medo crescendo em seus olhos. E em seguida, o chão tremeu. Do lado de fora das grades do prédio, uma van preta parou de repente. As portas se abriram e homens de terno apareceram, todos com semblantes graves. Assim que olharam para a mulher, etc., o alvoroço começou. Traga-o para cá, um deles gritou. Não podemos deixá-lo escapar. Miguel, em choque, sentiu que o chão se movia sob seus pés. O que vocês querem de mim? A sensação de pânico cresceu como uma onda. Os homens estavam empurrando as pessoas para o lado, e a multidão se espalhava ainda mais. No meio do caos, Miguel avistou Tomás, que agora olhava desolado. Havia um brilho de medo em seus olhos, algo que não tinha visto antes. Vamos, Miguel, precisamos ir! Alexandre gritou, puxando-o pelo braço. Mas Miguel não se movia. Algo dentro dele estava quebrado. A imagem do pai ainda queimava em sua mente. E nesse exato momento, o drone, agora completamente obliterado, começou a liberar um jato de fumaça. E justo antes de se dissipar, algo na névoa chamou a atenção de Miguel. Ele viu uma forma se contorcendo, subindo à superfície. Não, não é possível! Ele gritou. A figura revelada assim que a fumaça se dissipou. Ah, não! Era uma mulher assustadoramente familiar. A mãe dele? Não. Era uma versão mais jovem dela, com olhares que pareciam os mesmos anseios que ele tinha. Miguel sentiu um nó na garganta. O que isso significava? Os murmúrios tomaram conta da multidão. E antes que pudesse entender o que estava acontecendo, a imagem da mulher mais jovem se desfocou e, quando a luz do dia iluminou, ela estava ali. A mulher que dizia ser sua mãe, em pé diante dele. Ah, verdade que ele nunca soubera. Nem só um pai, mas a revelação de uma tragédia familiar surgindo como um fantasma. Quem sou eu? Miguel sussurrou, a pergunta ecoando na mente de todos. O que ele estava prestes a descobrir era muito maior do que ele poderia imaginar. O que só fez a tensão crescer, deixando todos sem fôlego. E no meio da incerteza, a voz da mulher ecoou novamente. Você precisa decidir, Miguel, antes que tudo acabe. A tempestade de emoções se aproximava, e a verdadeira natureza da conexão que compartilhavam começava a se desenhar como a festa mais sombria de uma noite de tormenta. Miguel estava paralisado, sua mente girando a 1000 por hora, a revelação de que ele era um. Silva disparava suas emoções. Um verdadeiro turbilhão. Mas antes que pudesse processar tudo, algo ficou mais intenso. O olhar da mulher, que dizia ser sua mãe, mudou de desespero para algo que parecia um plano. Você precisa ir, Miguel. Agora. O tom dela chamava. Havia urgência em sua voz. Os homens que surgiram começaram a se agitar, os rostos frios mirando Miguel como se o vissem como um prêmio. Não vamos deixar você escapar. A pressão do momento era insuportável. Miguel
Sentiu o peito apertar, como se um peso o quisesse puxar para baixo. Tomás se aproximou, os olhos brilhando de uma satisfação cruel. Isso vai ser um espetáculo e tanto. Ele parecia se divertir naquelas sombras de desespero. O caos se espalhava, gritos, empurrões, uma confusão que deixava todos ainda mais apavorados. O ar estava carregado de tensão e medo. A mulher se adiantou. Miguel, escute, não é seguro ficar aqui. Existem pessoas que querem te machucar. As palavras dela soavam graves, mas Miguel, confuso e aterrorizado, hesitou. Ele queria entender, mas seus pés pareciam pesados como chumbo. Mas o que está acontecendo? O que mais você não me contou? E naquele instante, um clarão de luz cortou o céu. O drone, desintegrando-se em uma explosão de fragmentos, caiu do ar. Um sentimento de alívio e temor. Mas antes que alguém pudesse respirar fundo, um grupo de homens de terno começou a avançar. A linha entre amigos e inimigos estava se tornando cada vez mais tênue. Eles pareciam decidir quem levar, quem seria o próximo. A mulher gritou novamente. Vá, Miguel! Essa era a chance, mas ele estava paralisado. Ele olhou para Alexandre e viu a mesma confusão e desespero que ele sentia. Era como se a cidade ao redor deles tivesse parado. As luzes e sons se transformaram em uma sinfonia de caos. Miguel finalmente entendia que tinha que decidir, e rápido. Então, a mulher ficou em pé entre o Miguel e os homens. Vocês não vão levá-lo! Uma determinação feroz marcava seu rosto. Ele não é apenas um Silva. Ele é meu filho. As palavras dela cortaram o ar como uma faca, reverberando no silêncio que se seguiu. Era uma declaração audaciosa, mas algo no olhar dela fez Miguel sentir que algo mais profundo estava em jogo. Os homens hesitaram, mas não por muito tempo. Um deles cuspiu. Esse menino não é seu filho! Ele é uma invenção! E no momento em que essas palavras foram ditas, a terra sob eles tremeu. O chão se abriu. Uma fenda se estendeu em direção a Miguel, separando-o da mulher. O caos virou desespero. Mãe! Miguel gritou, mas a fenda sugava tudo em seu caminho. A mulher se lançou para frente. Miguel, cuidado! Mas a gravidade estava contra eles. A fenda se expandiu, como se o próprio mundo estivesse tentando engoli-los. Miguel sentia em seu coração um nó de terror e um desejo desesperado de escapar. E quando ele olhou novamente para a mulher, percebeu algo chocado em seu olhar. Não era apenas medo, mas um reconhecimento, como se ela estivesse lembrando de algo primordial. Você precisa saber, ela começou. Mas a voz dela se perdeu no tremor do solo. E de repente a fenda se fechou com um estrondo colossal. Um silêncio absoluto envolveu a cena. Miguel, atordoado, olhou para onde sua mãe estava. Ela havia desaparecido. Uma sombra misteriosa agora pairava no ar, como uma incógnita. Tomás soltou uma risada maliciosa, mas o riso foi interrompido
quando os homens se voltaram para ele. Agora você também vai se explicar, Tomás. O que sabe sobre tudo isso? Um movimento brusco dos homens fez com que Tomás recuasse. Miguel estava perdido. E agora, a única coisa em que ele podia pensar era: quem sou eu de verdade? O que realmente significava ser um Silva? Seu passado estava começando a se desfazer em uma tempestade de segredos, e enquanto a realidade do momento se impunha, o eco de um futuro sombrio e incerto pairava no ar. Ninguém sabia onde sua mãe havia ido. E a pergunta que assolava a mente de Miguel era: o que mais ele precisava descobrir antes que fosse tarde demais? Miguel estava paralisado, o coração batendo acelerado como um tambor em sua cabeça. A mulher que afirmava ser sua mãe, agora desaparecida na fenda, seu passado escondia. Os homens de terno avançaram, com olhares determinados. Não podemos deixar que ele fuja, um deles gritou. A tensão na multidão era palpável, todos seguros de que algo grande estava prestes a acontecer. Miguel olhou para Alexandre, buscando apoio, mas a expressão dele estava carregada de incertezas. Confie em mim, vamos achar uma forma de sair daqui, Alexandre disse, enquanto tentava puxar Miguel para longe, mas antes que eles pudessem se mover. Tomás estava ali, rindo absurdamente, sua voz ecoando. Esse é o fim da linha, Miguel. Você nunca pertenceu a esse mundo. Um ímpeto surgiu dentro de Miguel. O que ele não percebeu antes era que a verdadeira força estava dentro dele. Ele não era só um menino de rua. Agora ele tinha um propósito. Vocês não podem me levar. Eu não sou a propriedade de ninguém. A afirmação saiu como um grito de raiva e determinação. O olhar dos homens se endureceu. Se você não coopera, vai sabotar a sua própria segurança. Um deles puxou algo do bolso, e Miguel sentiu uma onda de medo. Mas no fundo de sua mente, uma luz brilhava. Vamos, Miguel! Rápido! Alexandre gritou, puxando-o pela mão. Com o coração na boca, Miguel correu, as pernas parecendo mais leves que o ar. Entre a confusão, ele lançou um último olhar para a mulher que lhe dissera tantas verdades. Ela havia partido, mas agora a força dela estava em sua determinação. Enquanto as pessoas se dispersavam, ele e Alexandre atravessaram a multidão. O som de passos pesados o seguia. Não poderia parar agora. Uma lufada de esperança estourou em sua mente. Para onde vamos? Miguel gritou, a adrenalina detonando em suas veias. A mente corria como um rio caudaloso. Tem um lugar próximo ao parque. Podemos nos esconder lá, Alexandre respondeu. E juntos eles mergulharam por entre os rostos apavorados. O cenário se transformou em um mosaico de pânico e desespero. Mas havia algo que Miguel não poderia ignorar. Ele não estaria sozinho. Quando chegaram ao parque, o ar estava fresco e pesado com a emoção da liberdade. Eles pararam, buscando um lugar para se esconder. O que quer que viesse após eles não deveria importá-los. Miguel se virou para Alexandre, buscando uma resposta. E agora? O que fazemos? Alexandre respirou fundo. Precisamos descobrir mais sobre essa história, sobre o que realmente aconteceu com sua mãe e quem é seu pai. Você pode ser a chave para reverter tudo isso.
A luz da esperança brilhava em seus olhos. Miguel sentiu um nó na garganta. A mudança estava prestes a acontecer. Mas antes que pudesse responder, uma figura conhecida se destacou a poucos passos. Miguel! A voz veio como uma lufada de ar puro. Era a mulher mais jovem que apareceu na fumaça. Mas agora, com mais palavras dela, rasgaram o silêncio pesado. Miguel e Alexandre trocaram olhares, a incerteza pulsando. Eu não sei se posso fazer isso. Eu não sei o que sou, Miguel exclamou. A mulher deu um passo à frente, o olhar firme. Você é muito mais do que imagina. Não deixe que outros definam quem você deve ser. Sua escolha determina seu destino. A tensão crescia novamente, mas Miguel sentiu que o futuro estava nas suas mãos. Então, eu vou enfrentar isso. Eu vou descobrir quem eu sou. A determinação cresceu dentro dele como um incêndio inextinguível. E com isso, era hora de agir. Eles estavam mais unidos do que nunca. E Miguel sabia que não poderia escapar da verdade. Mas também não tinha mais medo. O passado e o futuro agora caminhavam lado a lado. E assim, sob a luz do dia, eles se prepararam para a batalha que estava por vir. As sombras do passado estavam à espreita, mas a luz da esperança brilhava intensamente à frente. Era um novo começo. E lembre-se, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague esse botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não espere nem mais um segundo para inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você, como verdadeiro fã, sabe o quanto isso é importante.